os 2 anos, ele desenvolveu uma criança normal. Então, a partir da idade que ele já começou a ir para a creche, do desenvolvimento dele, que nasceu o alerta. Para o pai foi um pouco mais diferente. Foi difícil para ele aceitar o diagnóstico, né? Eu fui até taxada assim como, tá louca, quer inventar a doença para o filho. Então, eu vou contar a realidade, como é que foi que nasceu o Grupo Cuidar e Acolher. O Grupo Cuidar e Acolher nasceu de uma revolta. Aí ela me mandou, um certo dia, fotos do armário dela sem nada. Aquilo me doeu muito. A gente tem que ajudar ela de alguma forma. Quem que poderá me salvar? Aí eu montei esse grupo, fiz uma triagem e aí hoje tem o grupo Cuidar e Acolher. Ao invés de murmurar, sentir pena de você mesmo, procure ser grato pela vida, da família, do filho. Pior que sejam as dificuldades, as lutas, Deus não nos abandona. Acho que o mais marcante é isso, é Deus no processo, é Deus nos sustentando, nos guardando, nos tudo, né? E é uma vida de fluxo, é o rio que vem, que passa, que gera vida. Ele gera vida primeiro em nós, nos usa para gerar vida em outros, e os outros vão gerar daqui a pouco vida em outros, e é o rio de Deus mesmo, não tem como explicar o que Deus faz por nós. Isso é tudo. Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está no Pode Congregar. Essa mesa é preparada que tem o intuito de trazer conhecimento, virtude, fé para edificar a sua vida. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a doutora Lena Pimenta Muito obrigada pelo convite. e com a Ednete Nobre. Obrigada. Uma bênção. Ô, gente, vocês viram aí na capa, na thumb, né? Mas hoje nós vamos conversar aqui sobre inclusão, sobre famílias atípicas. A Lena e a Ednete têm um projeto muito legal, chamado Cuidar, né? Tá certo, né? Sim. E elas estão muito engajadas nisso, assim, para assistência a famílias, né? Que têm filhos autistas, crianças com neurodivergentes. E assim, eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito do tema, e gosto muito da Lena, e conheci ela num momento muito legal, assim, e ver o trabalho delas é muito inspirador. A disposição que elas têm é Jesus Cristo, o Evangelho. Então, quero te desafiar, fica com a gente, tá? Nesse conteúdo aqui, compartilha com as pessoas aí, porque pode trazer clareza, pode ajudar. Da última vez que a Lena veio aqui, o conteúdo assim ficou assim de uma riqueza violenta. Inclusive, vou deixar aqui no card em algum lugar. Você pode depois assistir esse podcast também com a Lena, que você vai ser muito abençoado, tá bom? Mas, sem mais delongas, eu queria, Ednete, que você falasse um pouquinho de você, né? Depois a Lena vai falar, só que a Lena já é de casa, já veio aqui. Se você quiser conhecer mais profundamente, assim, um pouquinho da história da Lena, você vai lá no outro vídeo, tá? Que aí você vai conhecer. Mas hoje a gente queria te ouvir um pouquinho, Ednete, assim, um pouquinho de você, da onde que você é, um pouquinho da sua família, tá bom? Compartilhe um pouquinho quem que é Ednete Nobre. Meu nome é Ednete, eu sou mãe atípica, né? Tenho 3 filhos, 2 são típicos e o Henrique fez 15 anos no domingo, é, é atípico, né? E sou casada, sou cristã, né? E estou num trabalho assim, faço um trabalho com famílias atípicas também, em um grupo que chama Cuidar e Acolher. Maravilha, muito bom. E você, assim, o seu filho que é atípico, como é que é o nome dele? Henrique, O Henrique. E ele tá com quantos anos hoje? 15, 15. Compartilha um pouquinho, ele é o caçula ou não? ele é o caçula. Ele é o caçulinha agora. Isso, Então, ou seja, você teve seus 2 filhos primeiro, quantos anos isso. eles tinham? O meu filho mais velho tem 38, o do meio tem 28, Ah, então os eles já eram caçula, já adolescentes quando sim, o Henrique nasceu, que sim, legal, já né? estão adultos, né? Sim. São casados, os E dois. e como que foi, Ednet, assim, para você, quando foi, assim porque, assim, imagino quanto tempo faz que ele foi diagnosticado, né, e, assim, como é que foi esse processo até você chegar ao diagnóstico? Porque a gente sabe que é um desafio, né, a Lena estava aqui da última vez, ela compartilhou que é difícil, principalmente pelo SUS, né, você obter o diagnóstico disso. Como que foi? Conta um pouquinho da sua experiência pra gente. Então, o diagnóstico do Henrique foi fechado com 7 anos, né? Foi um pouco difícil, porque na época, imagina, que 8 anos atrás, né? Nossa.
era muito difícil as informações chegarem, né, até as famílias. A gente não tem como é que fala? A dificuldade que tem hoje, né? Então foi difícil, não tinha médicos preparados, capacitados, né, para realmente fechar um diagnóstico, né? Como eu Desculpa, hoje temos poucos, naquela época tinha não quase tinha nada. quase nada, é verdade. Então, nós corremos muito. Eu trabalhava na época, eu tive que abrir mão do meu trabalho, né, em prol de correr atrás para ajudar meu filho, porque já tinha uma suspeita, né? Já suspeitava que tinha algo diferente, porque eu já tinha dois filhos mais velhos e eu vi assim que tinha algo diferente com ele. A creche também notou, deu esse alerta para nós pais, né? E aí, trabalhando, não tem como correr atrás disso aí. E na época, assim, eu tinha um convênio, o convênio era muito bom, que era Bradesco Saúde, porém não tinha a disponibilidade, né? E não tinha os médicos realmente contra dentro do convênio médico para fechar esse diagnóstico que tanto eu necessitava. Aí eu resolvi sair do meu trabalho, abrir mão do meu trabalho. A gente sabe quando sai do trabalho, a renda da família cai, né? Com os dois trabalhos, a renda é outra. Então, a responsabilidade para o pai foi maior, né? Teve que desdobrar em duas funções, né? Trabalhar em dois lugares, dois empregos. Aí eu comecei a buscar o diagnóstico no SUS. Eu fiquei 2 anos no SUS. É, foi muito difícil para a gente, porque ele foi encaminhado para ir pro neuropediatra, nunca saía esse encaminhamento. 2 anos na fila de espera. Até que a minha irmã, ela chegou numa visita na minha casa, falou: "Não, tá, eu vou te ajudar, nós vamos no Ministério Público". Peguei meu filho pelo braço, levei lá, porque eu não aguentava mais. Eu estava 2 anos, em acompanhamento médico com uma psiquiatra do SUS, que falava assim, só queria dar medicação para o meu filho, e falava assim: "Eu não fecho o laudo, eu não fecho o laudo", e nunca encaminhava a gente para nenhum tipo de terapia, né? E eu estava desconhecendo que existia o NADEF, que lá tinha essas terapias, que tinha uma equipe multidisciplinar, eu não tinha essas informações, não chegava até a mim, né? E mesmo que eu lia tudo, porque eu comecei a ler bastante sobre o autismo, né? E comecei a ver característica dentro do meu filho. Eu falei, não, meu filho não é só TDAH, foi feito um diagnóstico errado até, errôneo dele. Eu paguei um diagnóstico, paguei uma consulta particular com uma médica, que fechou o laudo de TDAH. Eu falei, não, meu filho não é só TDAH, tem outras coisas a mais. Aí comecei a estudar sobre o TEA, sobre o autismo, e por isso que aí eu falei, não, enquanto eu quero ver o diagnóstico certo para ele, né? O correto. Aí eu fui em busca do diagnóstico correto para ele. Aí ele, através do Ministério Público, caminhou para o NADEF, passou por uma equipe multidisciplinar. Nessa época eu estava também atrás de convênio médico, eu não tinha como pagar, custear um convênio médico. Chamei a minha família, pedi ajuda. Falei, gente, vocês podem me ajudar, cada um dá R$ 50 até a gente poder pagar, né? Eu não quero pro resto da vida, eu quero só ajuda provisória. Aí a minha família, a família do pai dele, começou a ajudar, a gente começou a fazer o convênio, e eu estava nesse entremeio SUS e convênio médico. Só que foi fechado o primeiro diagnóstico no convênio médico. Nossa. Foi uma oração que eu fiz, pedi para Deus que eu não aguentava mais. Meu filho estava assim, surtando dentro de casa. Eu parada com o menino dentro de casa, sem sair para lugar nenhum, e sofrendo muita julgamento escolar, né? Essa mãe não dá limite, essa mãe não dá nada, essa mãe não está fazendo isso. Eu saía com meu filho dentro do carro quebrando tudo, né? E a gente voltava assim, eu voltava chorando, porque eu ficava desesperada. Eu falava, Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer. O que que eu vou fazer? E aí eu fui numa oração, que eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, me ajuda, me mostra. Eu entrei num grupo, nesses grupos do WhatsApp, que eu consegui, foi através desse grupo que eu conheci a Lena, também na época foi conhecer a Lena, e eu tive essas informações que tinha uma médica dentro do convênio que eu tinha acabado de fazer, que tinha essa médica especialista que fechava laudo. E quando eu cheguei na médica, eu falei assim, foi Deus que colocou você no meu caminho, porque tudo assim que eu queria, eu não queria encher, eu não queria assim deixar o meu filho dopado. Eu queria que a médica ouvisse um pouco da minha história, que eu ouvisse, ela conseguisse me ouvir. Então foi tudo isso que aconteceu. Aí a doutora fechou o diagnóstico, a gente foi caminhado para o NADEF, e o NADEF fechou o diagnóstico também. Então eu tive dois lugares.
num convênio, e uma equipe multidisciplinar fechou o laudo do Henrique como TEA. Ele tem comorbidades associadas, né, no diagnóstico. Ele tem TOD, transtorno opositor desafiador, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a deficiência intelectual, que era severa, né? Ednete, que luta, né, assim, pra você conseguir, né, assim, imagina assim, você é uma das famílias, imagina quantas famílias que não tem, assim, um quadro parecido e às vezes até pior, né? Graças a Deus você teve todo o apoio da família, né, nesse processo todo que é muito importante. Família é uma benção, tá vendo? Família é uma benção. E o povo fica querendo desconstruir a família. Ó, é, me fala uma coisa, e nesse processo seu com o Henrique, o que que foi que você começou a identificar? Você pode falar assim, sinais, assim, desse período, né, que você começou a identificar e que você foi buscar ajuda, assim, porque ele tinha 7 anos, né, pelo que você falou, assim. Isso. Quais foram os sinais que você foi identificando, assim, que foi um alerta, assim? Como é que foi? Começou em qual período, assim? Qual idade que ele tinha? Desde bebê você já via, assim, né? Como é que foi esse processo? Eu vi o autismo nele com regressão, a partir dos 2 anos de idade, né? O Henrique, ele nasceu, ele tinha alergia à proteína do leite, que é a caseína, né? Ele nasceu prematuro, e ele sentou normal, ele andou no tempo certo, né? Só que se tinha alguma característica muito leve, sutil, assim, eu não percebia. Mas até os 2 anos, ele desenvolveu uma criança normal, tá? Então, a partir da idade que ele já começou a ir para a creche, do desenvolvimento dele, que nasceu o alerta, né? Ele não conseguia acompanhar as demais crianças, ele era uma criança extremamente imperativa, não parava. O falar também, a parte da verbalização, né? A gente notou assim que ele falava algumas palavras soltas, né? Que não conseguia formar frases, e muito imperativo, corria muito, e, e notamos também que ele não atendia pelo nome. Foi uma das coisas assim, que eu mais assim, me impressionou, que eu chamava ele não percebia. Fizemos até um teste de audição para ver se ele tinha algum problema auditivo. E não conseguia identificar o nome dele, como ele sendo. Eu fazia isso para ele identificar, passei um tempão falando para ele que ele era o Henrique. Ele sempre falava depois na pessoa dele, em terceira pessoa, né? E aí, a partir desse ponto, nós começamos a ver, eu comecei a notar, para o pai foi um pouco mais diferente. Foi difícil para ele aceitar o diagnóstico, né? Acho que faz muito pouco tempo que ele aceitou esse diagnóstico, foi muito difícil. Eu fui até taxada assim como, tá louca, quer inventar a doença para o filho, né? E aí eu fui procurar, e a desconfiança era minha e da creche. Chegaram e falaram, olha, encaminha para o seu filho para psicólogo, que ele vai precisar de ajuda, o desfraude das outras crianças. Foi mais rápido, do Henrique foi tudo mais lento. Ele tinha essa necessidade de fuga, já desde pequeno, não conseguiu deixar ele preso em lugar nenhum, né? Aí que a gente eu fui acompanhando, e realmente foi a fala do Henrique, era uma fala, não formava frase, falava tudo enrolado, não conseguimos entender o que ele falava. Aí o olhar nos olhos, o brincar também, o desenvolvimento do brincar, ele gostava mais assim de pegar a garrafa PET vazia, ficar batendo uma na outra. Os demais brinquedos não chamavam a atenção dele. E algo assim também de tocar. Ele não gostava de melecar a mão, segura nada na mão. Geralmente bebê segura, né? A massa Sim, fica. Ele não, ele tinha, até hoje ele tem sabe, aflição, é uma aflição, aflição. né? E aí a gente correu, pra você ver. A suspeita foi a partir dos 2 anos. Olha o tempo que passou para fechar um diagnóstico, né? Isso assim, eu correndo atrás, abrindo mão do emprego, né? A gente Ou atrás de seja, consulta particular, 5 anos. 5 anos 5 anos para fechar. sem também atendimento, né, Adequado. adequado, sem direcionamento para uma terapia, né? Porque certo, mesmo que o diagnóstico não está fechado, mas direcionar uma terapia, né? E dar continuidade numa investigação, que é o correto, é isso aí. Então nós ficamos sem todo esse suporte aí
por muito período, bem longo mesmo. Maravilha. Bom saber um pouquinho da sua história. Eu sempre falo, Ednet, que as nossas histórias, elas fazem, quando a gente compartilha, fazem as pessoas entenderem quem nós somos, mas não o presente apenas, mas como que nós nos tornamos, né? Porque nós não somos só o presente, nós temos uma história ali, né? E eu falei para a Lena da última vez que a gente veio aqui, é, é um desafio, eu imagino que seja um desafio muito grande essa questão das famílias atípicas por ter um filho que é neurodivergente, que tem um cérebro diferente, um sistema diferente, então você vai e não é tipo, não tem um padrão, esse sistema é diferente desse e tem o padrão desse e o padrão desse. Não tem. Dentro desse aqui vão ter todas as nuances e os detalhes e tudo mais. E assim, e ver assim, né, vocês, né, Deus ajudando vocês superarem é, continuarem firmes na caminhada, os filhos de vocês terem desenvolvimento, irem melhorando a cada vez mais, e vocês firmes e ainda assim disponíveis para servir e ajudar outras famílias. Isso, assim, é algo maravilhoso. E aí, dentro disso, depois eu queria que a Lena compartilhasse um pouco, mas eu acho que seria legal vocês já. A Lena compartilhou um pouquinho da última vez, mas seria legal vocês compartilharem um pouquinho hoje como é que está o processo de vocês dentro do cuidar e acolher, qual que é a proposta, como é que tem sido o trabalho hoje. Eu vi que você já estava contando um testemunho muito legal aqui também para minha esposa, quando eu cheguei. Compartilhe um pouquinho, por favor. Então, vou contar um pouquinho da história do nascimento do grupo, né? Cuidar e acolher. Eu já tinha um grupo muito tempo atrás, mas era um grupo que estava sem trabalho nenhum. É um grupo cuidar de quem cuida, mas eu não tinha. Talvez aquele grupo nasceu e ficou com os membros lá, mas eu via que era um grupo que não fazia nada, Um né? grupo de WhatsApp, De vamos dizer assim. WhatsApp, né? Para dar só a gente tá trocando informações, essas coisas, tudo Grupo de mais. mães É. atípicas no WhatsApp. Então eu vou contar a realidade, como é que foi que nasceu o grupo Cuidar e Acolher, né? O grupo Cuidar e Acolher nasceu de uma revolta. Nasceu de uma revolta porque de uma amiga minha, assim, de uma mãe, amiga minha, que estava passando por um problema muito grandes, assim, com falta de alimentos na casa dela, né? E eu conversei com ela, e ela tem um esposo dela, tem uma oficina, e nessa oficina é num bairro muito distante, não tinha, trabalha por conta, e depende dos clientes, né? Não estava tendo clientela, e ela tem só o LOAS como renda. Imagina uma família sobreviver só com LOAS, né? Um salário mínimo. Isso, um salário mínimo. Então ela começou a faltar alimentos na casa dela. Aí ela me mandou, um certo dia, fotos do armário dela sem nada, né? E aquilo me doeu muito, me doeu demais. Falei, gente, eu tenho que ajudar ela de alguma forma. Quem que poderá me salvar? Minha amiga, Lena. Aí liguei, Lena, tem uma família assim, assim, assada, precisando de alimento. Net, pode? Ela falou, onde é que ela tá? Eu falei, ela tá lá num tal lugar. Aí ela pode deixar que a gente vai mandar entregar a cesta de alimentos para ela, né? Aí a Lena socorreu ela naquele momento que ela estava precisando, mandou a cesta de alimento, que a Lena sempre está dando esse suporte para a família, desde quando eu conheço ela, a gente sempre assim, sabe? Eu vou atrás e ela que tem que dá uma. São funções distintas que É, Deus deu, é, sabe? As pessoas contactam a Ednet me chama, o que eu consigo eu vou, o que eu não consigo eu trago de fora, é. de forma que seja socorrido de alguma forma aquilo ali, né? A situação. Aí a gente, assim, dando continuidade, né? Ela A Lena socorreu ela, eu falei, olha, a Lena é uma cesta emergencial, porque a Lena supre outras famílias também, porque ela não vai te dar assim, não tem como ela manter todo mês para você, né? Aí eu orientei ela, vai no CRAS do seu bairro, conversa lá com o pessoal. Ela tem um filho, o filho dela é grau 3, porte 3, tem osteoporose precoce, tava na cadeira de rodas. Ela chegou, levou o menino no CRAS, chegou lá, negaram para ela a cesta de alimentos, voltou, falou, negaram, eu falei, deixa que a gente vai montar um grupo através dessa, falei, não, aí eu falei, eu não posso aceitar isso, tem que fazer alguma coisa para essas famílias, não posso deixar assim, desse jeito, eu falei, quantas famílias iguais a ela estão passando, iguais a ela, tá passando o mesmo problema, aí veio tudo na direção de Deus, eu pedi para Deus me dar a direção para criar um grupo,
Aí eu fiz assim, peguei um grupo, de um grupo que tinha as mães da PAI, eu pedi para fazer uma lista das mães solo de lá, as mães mais carentes, que estavam em vulnerabilidade social. Aí peguei as mães do Centro Sullivan, que é onde meu filho frequenta, peguei as mães solo de lá. Aí peguei, agrupei essas mães, essas famílias, e montei o grupo. No começo foi grupo específico para as mães solo, né? Para as mães que precisam mais de assistência que as demais, porque ela não tem um companheiro, já sofreu abandono, né? Já tem uma vida muito pior que a da gente. Então, eu fui direcionando aí. Aí, depois, conversando com as demais mães, vi que no grupo tinha as mães que tinham seus companheiros, mas que estavam passando em situação financeira também difícil, como eu também já passei. Mas eu, como eu tenho muita, assim, amizade, eu tenho pessoas que me ajudam e elas que não têm ninguém para ajudar, né, nesse quesito. Aí eu montei esse grupo, fiz uma triagem, e aí hoje tem o grupo Cuidar e Acolher, que a gente dá o suporte para as famílias em situação de vulnerabilidade social, com cesta básica, não é todo mês que a gente consegue, E não são todas não também que são todos que recebem? recebem, a gente fez uma triagem, né? E esse grupo tem doações de roupas, calçados, brinquedos, né? A Lena corre atrás, né? A Lena já doou 3, 4, 5 caixas de brinquedos, joguei tudo num grupo e elas ficam muito felizes da vida, manda buscar na minha casa, né? Porque eu falo que a minha casa tinha virado uma ONG. Meu marido fala assim, Aquele quartinho da daqui a, daqui a garagem. pouco eu não vou mais andar aqui, né? Virou uma ONG. Aí eu falo, gente, é muito difícil, né? Para gente que tem um coração aberto para isso e tá com o seu companheiro, você tem que trabalhar muito do lado do seu companheiro para ele aceitar. Estabelecer os É limites isso, os também. limites, né? Porque às vezes você se doa demais, esquece a tabentada da tua família, né? E que tal aconteceu comigo? Eu esqueci um pouco assim. Eu fiquei digamos, um ano ali, eu e a Lena, porque a Lena sempre nós dois juntos, né? Mas assim, o braçal mesmo eu corri atrás, né? E aí, o que acontece? Chegou um momento que eu não aguentava mais. Aí eu falei, gente, pedi direção de Deus, me dá a direção, o que que eu tenho que fazer? Aí eu comecei, né, pedir ajuda para as mães. Aí eu comecei a ver que elas estavam realmente junto comigo, quando elas vieram me auxiliar, eu falei, elas estão junto comigo, então esse trabalho tem que continuar, porque eu estava para desistir. Eu estava sufocada, sozinha. Eu falei, não dou conta, sozinha, não dá. Mesmo que tenha a Lena de suporte, mas eu não dou conta só, do jeito que está a situação, né? Até que a gente, assim, hoje, pode falar da sede? Pode, glória a Deus. Hoje a gente tem uma sede, né? Já temos uma sede. Foi cedido um espaço para a gente, né? Desvinculou da minha casa, até que foi no momento certo, porque eu recebi comunicado do prédio que não poderia mais deixar mais os itens no quarto lá do prédio, né? Até porque o prédio onde eu moro sofreu um assalto, né? Nossa. Bem na avenida, sofreu um assalto, em pleno dia entraram no prédio. Então, para não ter mais esse fluxo, né? E foi direcionado para outro espaço. As doações já não vão mais para minha casa, nem cestas, nem as doações de roupa, calçado, brinquedos. Então, vai tudo direcionado assim nesse espaço no qual a gente quer oficializar, ter uma associação com essas mães, né? O nosso objetivo é capacitar essas mães, essas famílias, para que elas venham ter a sua renda extra, que elas possam fazer o seu trabalho no seu tempo, na sua residência, né? Que elas possam agregar assim uma renda familiar, né? Que elas não vivam também só da cesta básica, que no futuro elas cheguem e falar assim, não preciso mais, passa para outra família que precisa, que necessita. Agora eu já sou empreendedora, porque a nosso objetivo é fazer dessa família, dessa mãe empreendedora, né? Que a gente também tem uma feira, né? Uma feira que elas possam expor os trabalhos delas, né? E a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir, Amém. porque Deus está indo, é Deus que está indo na frente de Vai abrindo tudo, as portas. é Deus que está indo, porque se for olhar assim, com olhos humanos, falar assim, como é que você consegue? Eu estava falando para sua esposa, não sei, só Deus mesmo que dá que nos capacita, nos fortalece para dar essa força, né? E agora eu vejo que é o momento certo, porque meu filho deu uma estabilizada,
porque era difícil. A coisa como diz o ditado, era trash. Era difícil, ele, ele na escola era SAMU, era bombeiro, era polícia para fazer contenção nele, ele vivia dando crises. eh, e hoje, assim, o Henrique, ele tá, assim, eu vejo ele é uma Uma bênção, benção ele é uma mesmo. bênção, ele faz parte do projeto, entrou no projeto social de alfabetização da igreja, e através desse projeto foi uma bênção na nossa vida. O Henrique veio começar a ler com 13 anos de idade. Hoje o Henrique, assim, com esses 2 anos, né, que ele está no projeto quase, ele já faz a interpretação de texto. Nossa, que legal, hein? Que O bacana. Henrique não ficava o tempo assim. Hoje é um milagre eu estar aqui presente nesse Com esse podcast, tempo de com folga, esse né? tempo de folga que eu não tinha, que a minha vida era na escola. A escola, todo mundo me conhece. Os professores, os gestores. Hoje, assim, eu faço parte até de conselho escolar, da PM da escola. Tudo que é da escola, eu tô dentro. Muita experiência. Muita experiência. Então, eles estavam me acostumados a me ver sentadinha ali, esperando, porque ele ia para a escola com redução, né, De de horário. horário. Então, eu já ficava lá esperando ele sair, né? E o medo de dar, assim, medo, a gente queira que não, pastor. A gente fica com É uma. intenção 24 horas. Isso, a gente fica, cria aquele alarme, né? Sempre estar atento, sempre em prontidão, que nem um soldado Soldado em mesmo. Nós guerra. A somos qualquer comparados a um momento vem soldado um em guerra. ataque, né? Então, sempre em prontidão de dar aquele alerta, de estar preparado para aquele momento ali, né? E Sim. hoje, assim, eu tenho essa tranquilidade e agradeço muito a Deus. E, em forma de agradecimento também, eu me propus a fazer esse trabalho com as mães, com as famílias atípicas, fazer esse acolhimento, levar para essas famílias o que eu não assim, o que faltou na minha família também, né? As informações, né, o acolhimento, Encurtar caminhos, encurtar né? caminhos, Que bênção, que coisa linda de ouvir, viu? Lena, manda brasa, minha irmã. Vou fazer um resumo de tudo que ela falou, então. Ah, eu entendo que as dores que Deus nos permite passar, e alguns chamam de deserto, de provações, enfim, que nome que a gente possa dar, né? É para a gente aprender, amadurecer e crescer e entender que aquilo que você aprendeu com aquilo tudo pode impactar a vida de outras pessoas, que é exatamente o intuito desse grupo, né? É trazer a informação, a orientação jurídica, a orientação, vai no CRAS para conseguir a fralda é assim, vai no endereço tal, você consegue a carteirinha. Então, são orientações de todos os tipos possíveis. O acolhimento emocional no dia que o filho dá crise, que a mãe está surtada junto com o filho e que ela não tem a quem socorrer, né? É uma ligação, é uma mensagem no WhatsApp, é um áudio, mas um abraço até à distância. Mas é aquele Deus, eu não posso esticar o braço, mas abraça essa mãe onde ela está, né? E que ela se sinta acolhida onde ela está. É o apoio espiritual necessário. Nós tivemos, inclusive, o caso de uma mãe que ligou para a Ednet para falar: meu filho não está comendo. Ele simplesmente começou a ter visão. Quando o prato era colocado diante dele, ele viu a comida com sangue. E ele não está conseguindo se alimentar há uns dias. Dinete, vamos lá orar por essa família. Pegamos o óleo de unção, né? E fomos lá junto com a mãe, intercedemos por aquela criança. Deus deu umas estratégias de levar algumas guloseimas e a gente orientou a mãe: olha, nós oramos, você vai fazer assim assado com ele, baseado em experiências até que a gente já tinha passado com os nossos. Os nossos já estão adolescentes, né? Eles são piquititicos, então a gente tem muito caminhão andado aí, né? Muita experiência para contar. E deu certinho, né? Ela mandou um áudio no dia seguinte. Olha que bom, muito agradecida, porque ele voltou a comer, aquela visão de sangue se encerrou, né? Depois da oração e deu tudo certo. Então é um acolhimento geral, porque você não consegue
muitas vezes suprir só com o alimento, né? Tem que ter o alimento espiritual, emocional em todas as áreas. Então, o objetivo do grupo é esse panorama completo de acolhimento diante de dores que a gente já viveu e que alguém nos acolheu. Muito embora não talvez numa situação tão difícil quanto o que elas passam, porque temos marido, temos família, temos socorro, né? Muitas vezes até financeiro. Então, temos uma situação privilegiada, mas essa experiência que nós temos pelo fato de nossos filhos serem mais velhos leva com que a gente consiga dar conselhos, né, e encurtar os caminhos delas. E a gente ajuda, na medida do possível, a diminuir essas dores e amenizar essas dificuldades. E a ideia dos cursos profissionalizantes surgiu, inclusive, né, e eu venho desafiar agora todos que estão reunidos em comunidades, seja em comunidades de igrejas, de bairro, de vizinhança. É muito importante a força que a comunidade tem no sentido de acolher, né, esses que estão em dificuldade sociofinanceiras, socioeconômicas, né? São situações realmente, é o órfão e a viúva que a Bíblia e o Velho Testamento tanto nos relata, que são pessoas que precisam de uma atenção especial da sociedade, né? E a força que a comunidade tem, no caso, agora eu vou falar especificamente no caso da Igreja Voz, a comunidade inserida ali na Voz, né? Houve duas situações específicas. Houve um investimento no sentido de alfabetização. E aí o filho dela, óbvio, quando o pastor Wilson perguntou, Lena, quem? Opa, Henrique. Henrique, com certeza, né? Uma criança que tinha pouca perspectiva de ser alfabetizada, com uma deficiência intelectual razoável, né? Para não dizer significativa, conseguiu, através da ajuda da igreja, ser alfabetizada aos 13 anos de idade. Pouca probabilidade. Então, foi iniciativa junto com o milagre de Deus, né? E que Deus abençoe a todos os envolvidos. Associado a isso, eu comentei numa mesa de café da manhã, após o culto de mulheres, inclusive, o desejo que a gente tinha de profissionalizar essas mulheres, gerar renda, né? E a pastora Noemi acolheu demais a ideia, falou, vamos fazer cursos. E aí as irmãs começaram a se manifestar, eu sei fazer pão, a outra eu sei fazer bolo, a outra eu sei fazer costura. E aí temos vários cursos já para iniciar, para promover, as vagas serão, assim, prioridade para as mães atípicas, e aquilo que não for preenchido vai ser aberto para a igreja, no geral, né? E outras pessoas da comunidade, né? Enfim. Então, a gente percebeu o quê? Que a força, o propósito que nos uniu, né, em Deus, associada a apoio das comunidades, no nosso caso, da igreja, que inúmeras doações vieram da Igreja Voz também, de brinquedos, de roupas, né? Enfim, então, assim, não só da Igreja Voz, mas temos muitos outros doadores, né? Mas não tem como fazer um trabalho sozinho. Então, Deus levanta um propósito, a ideia, a força, mas ele levanta apoiadores de todos os níveis, né? Em todos os lugares que viabilizam isso. Então, ele consegue usar a todos para um bem maior, que é o propósito dele, acima do nosso é dele, né? De acolhimento dessas pessoas em vulnerabilidade, né? Socioeconômica. Então, é esse o desafio que fica aí para todos que vivem em comunidade. Vamos nos movimentar, que Deus faz a parte dele, liga as pontes, providencia o recurso e faz acontecer, né? Desde que a gente se coloque à disposição dele. Que bênção, gente. Resumidamente. Que legal. Ô, Lena, me fala uma coisa. Vocês nesse processo que vocês já estão há quanto tempo já nesse assim, engajado com isso, vocês já estão há mais tempo, mas vamos dizer assim que está oficializado, que tomou o corpo, quanto tempo faz? Um ano, né? De um ano para cá. Um ano para cá. Mais encorpado, assim, né? Hoje, o que que vocês acham que é o maior desafio dentro do projeto de vocês, assim? O que que vocês acham, assim? Dá para elencar os desafios, os passos aí, as barreiras que vocês precisam transpor e o que que vocês precisam galgar aí para vocês consolidarem isso e tal? Até para as pessoas saberem, sabe? Porque de Sim. repente esse vídeo chega em alguém que Deus vai impelir o coração, que graças a Deus tem muita gente envolvida, mas
num tipo de trabalho como esse, toda ajuda é bem-vinda e nunca Com é certeza. mais ou menos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Sim, É sim. isso, né? Uhum. Então, de repente, alguém ouvir, sabe? Pô, me identifiquei e tal, né? Inclusive, desafiar, né, os irmãos aí, quem está nos ouvindo, é o mínimo que seja orar. O mínimo, né? Amém. O mínimo. E se envolver. Vou colocar tudo na descrição também agora. Agora vocês têm um espaço físico lá, então já tem endereço para chegar as doações, né? Então, enfim, compartilhem aí nesse sentido. Eu acho que o primeiro objetivo nosso seria institucionalizar no sentido de Isso. criar uma associação, né? O que nos impele ainda é a questão de custo, não só de abertura da jurídica, mas de manutenção. Então, se tiver algum contador nos ouvindo que Voluntários, puder né? nos abençoar, Ó, né? que legal. Com abertura e manutenção mensal, né? Porque a gente sabe que o CNPJ ele requer É. declarações fiscais, contábeis, mensais, e aí isso já a gente não quer tirar o recurso da doação, do Hum. acolhimento, para prover uma questão contábil e fiscal. Então, isso não foi feito Hum. ainda por causa disso. Não queremos tirar a prioridade, né? Não vamos mexer na prioridade. Então, o primeiro desafio seria criar juridicamente, legalmente, né, essa associação. Em segundo lugar, estruturar melhor, É. porque tem uma semana, né, que a É. gente está na nossa nova sede. Estruturar isso de forma que funcione as doações, estruturar bazar, né, para vender, estruturar esses cursos, estruturar essa feirinha que a gente Que é. almeja para essas mães poderem vender esses produtos. Então, a gente precisa de ajuda braçal, financeira, É. serviço, né? Enfim, apoio geral, mãos e recursos para implementar e tornar isso mais robusto, É. tornar mais robustez, né? Uhum. Ou seja, precisa de voluntário. É, Voluntários. é. E outra pergunta aqui. Dentro da dinâmica de vocês, o que que vocês, né, pelo que eu entendi, vocês têm esse grupo de WhatsApp e aí vocês funcionam como se fosse um SAMU. Então, a pessoa tá lá e Isso. tal, e você socorre aqui, socorre ali, vai atendendo. Mas vocês têm alguma coisa já fixa, assim, numa dinâmica, assim, de rotina semanal? Tipo assim, tal X dia a gente separou a agenda que é pra gente fazer uma visita para as mães que precisam. Tem uma dinâmica assim? Como é que funciona? Quer falar? Então, a gente, assim, nós temos dinâmica para entrega de cesta, até porque o meu tempo é muito reduzido, eu fazer trabalho porque eu tenho que cuidar. Tenho um adolescente atípico, tem a rotina da minha casa, tem tudo mais, né? E cuidar do grupo, né? Administrar o grupo, pôr regras no grupo, né? Porque lidar com as pessoas não é fácil. Então, a gente, assim, a gente trabalha de uma forma organizada, quando faz entregas dessas cestas, a gente coloca o avizinho lá, de tal hora a tal hora, de tal dia, no mínimo 2 dias, assim, no máximo 2 dias para fazer essa entrega. Doações a gente realmente coloca, às vezes posta lá as doações, né? Eu tirava foto, mas eu vi que estava sobrecarregando muito o celular das mães, que tem um celular que não tem muita memória muito grande, né? Então, eu resolvi a gente montar um bazar, pedir assim, a gente vai montar um bazar solidário, né? Essas doações vão para o bazar e algumas das doações que não ficaram no bazar, elas vão para essas famílias. Então a gente vai chamar as famílias que estão precisando para direcionar essas doações que vão ficar fora do bazar, né? Mas a gente vai fazendo particular para não so- tumultuar o grupo e não Sim. sobrecarregar os celulares das mães, né? Porque tem celular, muitas mães têm celular de curta memória, estavam reclamando, aí eu direcionei tudo. Aí nós já temos logo, a logo foi tudo inspiração de Deus, Ai, que legal. tudo inspiração de Deus, temos os nomes, tá tudo certinho, tá tudo organizadinho. Temos um grupo de ADM, que fora a parte, que eu mobilizo as mães para me ajudar, tipo assim, vai lá para a sede, as doações, tem que organizar. Então, tal dia, chama, recruta 2 ou 3 mães para vai me ajudar lá. Faz um mutirão. Mutirão, vamos Legal, lá. legal que vocês envolvem as mães. Sim. E Porque é legal eu isso, porque achei aí importante. lógico, é porque ela tem um sentimento de utilidade, né? Porque no fundo ela é extremamente útil, né? Para sua casa principalmente, Sim. mas às vezes vê aquilo, pô, não tô fazendo nada, né? E aí que legal, tem essa Então, integração, né? então
eu conversei bastante com as mães e eu solicitei a ajuda delas, até para elas acompanharem o trabalho, para elas estarem perto do que está sendo desenvolvido. Porque quando você acompanha algo que está nascendo, é diferente, né? Então você O se filho é dá seu mais. também, Filho né? É de criação. Sim, Então você está ali, está junto, você está vendo que está vindo Pega amor deles. o trabalho é sendo desenvolvido de forma clara, a gente pede assim, é tudo documentado, a gente, mesmo que não tenha associação formada, mas com a assinatura de quem recebe, eu tiro fotinha com a cesta, foi entregue para quem doou, já sabe, a pessoa que doou já sabe que foi doado aquele objeto, aquele alimento, entendeu? Porque de uma maneira clara, a gente sim, mostra o que está fazendo. Na Então, é muito aberto, isso é transparência e prestação transparência, de contas. isso. Uhum. Então, eu trabalho muito nisso. Então, esse, legal. esse grupo cresceu com Deus na frente e com essa transparência, com a credibilidade, trouxe credibilidade para as pessoas, né? Verem que está realmente. Hoje em dia é difícil. Eu sei que é difícil, as pessoas, realmente, tem muitas pessoas que não querem doar, porque tem medo. Ai, muitas pessoas Sim. recebem e usa para outro, desculpa, usa para outro intuito, né? Aquilo que recebe. Então, as pessoas estão assim, desconfiadas, né? Então, eu trabalhei dessa forma para mostrar para as pessoas que realmente o trabalho é digno, é transparente e traz credibilidade, dando tudo a devolutiva do que eles estão fazendo, trazendo, e eu estou fazendo a devolutiva para eles. E o bacana nessa questão de rotina que você perguntou, que assim, óbvio que tem a história do SAMU que você falou, a emergência, e aí a emergência você no programa, né? Mas na rotina é quando chega as doações, aí sim queria ser a rotina. Porque não é toda semana É, que recebe doação. Ah, quando tem as entregas, aí queria ser a rotina. Então, essa coisa está sendo estruturada dessa forma, né? É de acordo com a demanda. E o envolvimento, na verdade, fruto de algumas conversas que a gente teve, primeiro que gera mais transparência para as próprias envolvidas, segundo que dá esse sentimento de eu faço parte disso, eu faço parte de algo maior. Da mesma forma que nós recebemos de Deus, de pessoas, abraços, acolhimentos, a gente está se dispondo, elas também estão aprendendo a fazer isso, porque a gente sabe que no reino de Deus esse fluxo é importante, né? Ele multiplica diante daquilo que a gente disponibiliza. Então, é um ensino também de um princípio. Ninguém falou isso especificamente, mas isso é implícito, né? Vamos ensinar um princípio da palavra que vai abençoar a vida delas, que a gente sabe que quando a gente se disponibiliza em tempo, em coração, em serviço, em prol de alguém, Deus tá vendo, né? E óbvio que ninguém faz com segundas é, intenções, mas é é. implícito, é um princípio da palavra, né? Então, ensinando isso implicitamente e também no sentido de dar valor, porque a gente sabe que o país hoje vem de uma cultura política que infelizmente tem escravizado as pessoas em doações que não cessam, no sentido de desestimular a busca pela própria pelo próprio sustento, o que é um ato de honra passa a ver como vergonha. O que é um ato de honra no sentido eu supro minha família, vê como o outro que está fazendo isso que é bobo, eu consigo receber tudo sem fazer nada. Então a gente sabe que isso é uma herança maldita, que isso contraria a palavra. E nisso não tem bênção. Então a gente ensina o quê? A palavra, os princípios da palavra, que é o quê? Buscar o próprio sustento. Nós vamos ajudar vocês a entenderem e buscar recursos e fornecer essa capacitação para que no médio e longo prazo vocês estejam abençoando daqui a pouco. Vocês são abençoadas hoje, mas daqui a pouco vocês vão abençoar outros. E o objetivo é fazer essa máquina girar nesse sentido, né? Para que daqui a pouco cresça e elas estejam cada vez mais sendo usadas por Deus para abençoar outras famílias da mesma forma que nós estamos nesse momento ajudando elas. É um ciclo, né? Pensam demais. Não, gente, eu fico animado de ouvir vocês, sério mesmo. Animado e feliz, é Caramba. mesmo. E meu coração fica Ai, ai. borbulhando assim. Vamos lá, Ó, gente, vamos criar aí, ó. ah, Vamos fazer essa máquina rodar. ó,
Deixa eu falar uma coisa aqui. Pra gente ir. Ô, Lena, você tem alguma pergunta que você quer fazer assim, específica para sua querida amiga que você divide a vida com A ela gente já conversa todo muito, dia? a gente desabafa Ou alguma muito. experiência que acho que vocês podem contar, né, desse processo de vocês também, assim, de pessoas acolhidas, né? Você tinha comentado no início, assim. Sim. Fica à vontade. A gente estava conversando sábado, né, sobre o fundo do poço dela e o meu fundo do poço, porque a gente afunda, 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 mas tem o fundo, né? É. E geralmente quando a gente chega no fundo, isso vale para qualquer pessoa, não só mães atípicas, né? A gente estava falando do nosso fundo de poço atípico, né? Nesse momento, quando a gente ajoelha e a gente grita a Deus, fala, eu não aguento mais, né? Deus entra com socorro. E a gente estava compartilhando uma com a outra qual foi o pior fundo do poço de cada uma e como Deus começou a agir e virar o jogo a partir disso. Da mesma forma que a gente vê José, várias histórias bíblicas que Deus trabalha com o fundo do poço, resgata e levanta, né? Então, a experiência que mais impacta a gente é o agir de Deus na nossa vida. É entender que temos dificuldades, que é complicado, que é difícil, mas em nenhum momento estamos sós. Em nenhum momento a gente deixou de ser acolhido por Deus, abençoado, suprido, sustentado, com força, com energia. Hoje mesmo estou acordada desde as 2 da manhã, que eu estava brincando aqui, né? A gente põe uma maquiagem e vida que segue. Deus, não tô com um pingo de sono, né? Como se eu tivesse tido uma noite maravilhosa de sono de 8 horas. Então ele supre maravilhosamente, né, essas faltas. Ele é o nosso pai, nosso sustento, nosso tudo. Então, diante disso, acho que as experiências que mais marcam a gente é o compartilhar desses milagres, o compartilhar do que Deus faz conosco. Fez, faz, né? Porque e vai fazer, enfim, as expectativas do que ele vai fazer. Como que vai ser? Você que vai casar? Você que vai ter uma vida independente? Uma profissão? Ai, não interessa, a gente coloca diante do mar vermelho e pede para Deus abrir o mar, porque tem que ser milagre, né? Onde já estamos é um milagre em termos de desenvolvimento, superaram todas as expectativas, mas cremos que Deus pode muito mais, ele é Deus de infinitude, né? Então a gente coloca literalmente na boca do mar vermelho e fala: Deus, abre o mar, que essas crianças vão passar, né? Então, acho que o mais marcante é isso, é Deus no processo, é Deus nos sustentando, nos guardando, nos tudo, né? Ele é em nós, nós neles, e não tem como estar Não tem. vivo hoje sem Deus, né? Saradas, curadas, porque pessoas saradas ajudam, Ajuda. socorrem, não estão amargas, não estão murmurando. Ó céus, ó vida, olha a minha dificuldade, olha o meu filho, onde ele poderia estar, né? Ao invés de estar com essa vida presa, Deus nos ajuda a nos perdoar, perdoar os outros, sonhar os sonhos dele, e é uma vida de fluxo, é o rio que vem, que passa, e que gera vida, né? Ele gera vida primeiro em nós, e nos usa para gerar vida em outros, e os outros vão gerar daqui a pouco vida em outros, e é o rio de Deus mesmo, não tem como explicar. Não sei para você, mas para mim o que mais Para marca mim, de tudo, das nossas conversas, trajetórias, é o que Deus é, faz por Deus nós. é tudo. Ele é tudo. Deus é tudo, é tudo. Ele está na frente de tudo, ele que direciona tudo. Tudo vem com a providência dele, né? E coisas que você acha assim que, ai, vou. Como eu falei para você, teve uma época, um tempo que eu falei, vou desistir, eu não dou conta, mas Deus mostrou que não era para eu desistir. Então, é tudo assim na mão de Deus, assim, a gente deixa Deus agir, né? A gente realmente deixa Deus fazer acontecer. Quando a gente deixa Deus fazer acontecer, não fica tão pesado. A caminhada fica mais leve, né? Aí você pode contar com um braço aqui, um braço aqui, um braço ali. E aí Deus vai abrindo as portas e vai acontecendo. Que bênção. Glória a Deus. Ó, pra gente concluir aqui, não, primeiro assim, quero dizer pra vocês que essa mesa tá aberta, Lena. Eu já falei isso pra Lena, né? Assim, o que a gente puder, que vocês acharem que a gente pode contribuir, a gente está à disposição, tá? Oi, Dinete, eu sempre peço para o convidado falar um texto bíblico, ou que
foi muito marcante na sua vida, ou que você gosta muito, ou é aquele que está permeando seu coração agora. Você tem algum assim em mente que você pode compartilhar? Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, amém. Que benção. Ednete, foi um prazer, né? A Lena, eu não lembrava, mulher, que você tinha ido lá. É porque assim, quando a gente tá à frente. Muita gente. Aí, não, e outra, você fica doido, né? Porque você fica preocupado, Chamar aquela atenção. coisa e tal, e ainda mais no processo que tá. Eu não lembrava, assim, eu acho que eu mal consegui prestar atenção na palestra da Lena, assim, né? Assim, de absorver mesmo e Sim. tudo, né? Mas que bom, né? Que bom ver o que Deus tem feito com você, a partir de vocês. Puxa vida, assim, isso pra mim manifesta, é o reino de Deus. E é Deus, assim, chegando nessas mulheres que talvez tenham um pensamento assim, puxa, por que eu? Por que comigo? O que foi que eu fiz? Tá tentando procurar, né? O erro ali, onde é que tá o pecado? O que que foi? Por que eu e tal? Poxa, né? Deus não me ama, né? Porque a gente tem esse sentimento quando a gente tá passando por algum tipo de situação, a gente questiona mesmo. E é legal porque ver isso, vocês, através de vocês, é Deus chegando nessas mulheres, falando assim, eu amo você, eu tô te vendo. Agar, lembra? Tu Exatamente. és o Deus que me vê. Né? Agar tava lá esperando o menino morrer. E aí o anjo foi lá e falou: Agar, fica tranquila. Deus tem um plano aqui também. Vou sustentar. E ela falou assim: esse é o Deus que me vê. E é isso, né? Essas mulheres, a partir de vocês, a partir da experiência de vocês, que vocês experimentam isso cotidianamente, diariamente, é o Deus que vê vocês nas lutas, que coisa que só vocês ninguém imagina. A gente pode até tentar imaginar, mas só sabe quem é que vive mesmo de fato, né? Que sente na pele as horas e tudo mais. E é tão bom poder ver que Deus ama, né? Essas mulheres, ama todos nós, mas é claro, mas tem se manifestado através de vocês, chegando nelas para falar assim, ó, tô vendo vocês, ó, tá? Você não tá sozinho. Não tá sozinho. Isso é muito bom, né? É bom E a demais. gente tem o que a gente sente aqui no coração, assim, é uma coisa tão. O coração fica quentinho, É uma sabendo. gratidão. Uma gratidão, sabendo, sabe? Você faz aquilo ali e é uma alegria. Alegria, o Espírito Santo te invade e você fala, meu Deus, Exatamente. né? Tô fazendo assim diferença na vida de alguém, Sim, né? Ajudando, podendo ajudar para a mesma parte da vida daquela pessoa, sim. ajudar ela a caminhar, ela a levantar, ela começar a galgar, né? Porque a hora é esse o objetivo, ela galgar, ela caminhar, é a hora que ela vai caminhar sozinha, né? Ela vai poder, que nem a Lena falou, ela vai poder ajudar outras, abençoar outras pessoas. Esse é o nosso intuito, né? Amém. Maravilha. Ó, vocês querem deixar alguma mensagem aí pra galera? Eu quero. Quer? Manda um recado aí. Fala pro povo se envolver com vocês. Eu vou botar o Isso, contato, isso, por tá? favor. Dá uma chamada aí junto aí, Lena. Aí, Nossa futura senadora. Este, o que é isso? Eu diria que, primeiro, para as famílias atípicas, né? Ao invés de murmurar, sentir pena de você mesma, e eu posso falar mesmo também, porque serve para os pais, avós, todo mundo que está envolvido, né? É a família em geral. Então, e a gente, sendo alimentado por essas coisas ruins, a gente fica com muita amargura na alma, né? E não anda, tudo fica pior, porque no meio da amargura você não consegue ver as estratégias de Deus, o que Deus está falando, uma possibilidade, uma porta, uma luz. Né? A gente não consegue ver, a gente meio que fica tão mergulhado nas dores, né? Com pena de nós mesmos, que a gente não consegue ver Deus se manifestando. Ao invés disso, procure ser grato, grato pela vida, da família, do filho, por pior que sejam as dificuldades, as lutas, Deus não nos abandona. Deus está conosco, Ele é força, Ele é companhia, Ele é o ar que a gente respira, Ele é tudo. E a vida é uma dádiva, seja ela qual for, com doença, com transtorno, com síndrome,
é um presente de Deus. Lógico que na dificuldade, na noite que não dorme, na crise, na hora que tem que chamar o SAMU para socorrer e levar para o hospital, não parece, mas é. De alguma forma é, porque ele está no controle e ele continua ali trabalhando para que se manifeste a glória dele nessa circunstância. Então, não deixe de ser grato. Agora, em relação àqueles que não passam por isso e que se impactaram, se identificaram, nos procure, né? A gente tem muitos sonhos de Deus para colocar em prática esse projeto para ser implantado de forma efetiva, ampliado, né? Venha ser braço conosco, mão conosco, ore conosco, faça tudo conosco, que de repente você vai se somar, né? Somar conosco nesse projeto que vem do coração de Deus. Maravilha. Quer mandar uma mensagem aí, Ednete? Ai, a Helena já falou tudo. Manda um beijo aí para as irmãs lá Para as do meninas. grupo, Eu vou mandar um abraço para todas as mães do grupo, né? Sintam-se todas acolhidas, né? Como sempre, a gente tem um carinho enorme por todas vocês me conhecem muito bem. Às vezes eu sou um pouco mais dura, não é porque eu quero, por maldade nenhuma, é para que vocês venham despertar, sair sair da situação que vocês estão vivendo, né? Para despertar, para ajudar. Quando eu chamo vocês, às vezes gente, vem me ajudar. E é mais assim, assim, para somar mesmo com o grupo, né? Então, eu agradeço muito vocês, estar com vocês, porque vocês são assim, nós somos assim, são mães atípicas, mas se tornamos amigas, né? Compartilhamos assim problemas uma da outra. E quero que vocês saibam que vocês podem contar sempre com a gente aqui. Que maravilha. Bênção pura. Gente, foi muito bom, tá? Eu vou orar por vocês, pode ser? Da última vez Maravilha. A Lena orou, hoje eu vou orar. Recebemos, Ednet. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, Senhor, da Lena, da Ednete. A minha oração, assim, é mais para que o Senhor continue dando visão para elas, olhos abertos, para que muito para além assim das circunstâncias que elas já vivem, que são desafiadoras, e das que virão também, porque elas estão engajadas em algo que vai trazer vida, e a gente sabe como é que funciona isso no reino espiritual também. A minha oração é para que o Senhor as ajude a permanecer com os olhos fixos no Senhor, a visão bem aberta para aquilo são os teus sonhos, o seu coração, porque, Pai, tudo que o Senhor já estabeleceu vai se concretizar. Já está tudo preparado, Senhor. É só uma questão de viver o processo e um dia de cada vez. E eu oro para que o Senhor continue fortalecendo a vida das minhas irmãs. Oro para que esse conteúdo chegue, Senhor, a pessoas certas, o Senhor é que sabe. Pessoas que possam se sentir compelidas a servirem também, contribuir, seja de qual forma, da forma que for, ó Deus, financeiramente, em oração, se envolvendo, indo a conhecer. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor levante mesmo, Senhor. Aqui eu quero dizer amém. Para todos os planos que o Senhor já colocou no coração das minhas irmãs, eu digo amém, assim seja, como o Senhor designou e elas têm visto e se empenhado. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus, continue fortalecendo suas casas, suas famílias, os seus filhos, que o Senhor, a presença do Senhor transformadora, continue abundando, Senhor, nelas e através delas, e que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa eh, tocar e assim avivar tantas outras mães como elas, essas queridas do grupo, cuidar e acolher, que em nome de Jesus elas tenham um encontro assim profundo com o Senhor e elas vejam assim de maneira sobrenatural as evoluções, a cura, a restauração que começa agora, mas se concretiza totalmente na eternidade em Cristo. Então essa é a minha oração. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado mesmo. Essa é a minha oração. Abençoe as pessoas que estão nos acompanhando aqui, e essas que chegaram até o final, que o Senhor as visite, que a porção do Senhor as invada, a alegria, a motivação, a esperança, Deus, que está tão contida profundamente em Cristo. Esperança que nos move a nos levantar,
Oh, Deus, visita essas famílias, cada um dos nossos queridos que estão conosco até aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém Amém. e Obrigada, amém. pastor. Obrigada. Só uma última coisa que me veio agora na hora da oração, acho que ninguém vai Lógico, precisar ouvir isso. lógico. Mães atípicas, não olhem para o que falta no filho ou na filha. Falta falar, falta isso, falta aquilo em relação aos pares da mesma idade, vamos dizer assim. Mas foca naquilo que Deus deu, aquilo que ele é bom, aquilo que ele uma habilidade específica, uma capacidade de pintar de forma diferente, enfim, não sei o que o teu filho tem, mas Deus criou e deu algo especial para ele. Foca naquilo que Deus deu, não no que falta, porque naquilo que Deus deu, ele vai multiplicar abundantemente. Amém? Que bênção. Bênção pura. Ô, gente, esse foi o Pode Congregar com a Lena e com a Ednete. Muito bom. Se você chegou até aqui, parabéns. Se inscreve no canal, segue a Lena, segue a Ednet para você ter mais, ver assim, o movimento que tá tendo. Tem rede social já do, Tem no tem, né? Instagram, Ah, tá, Cuidar e é Acolher. verdade, cuidar e acolher. Vou colocar aqui, segue lá para você acompanhar, tá bom? Vem muita coisa boa por aí. Você pode ser parte disso, daquilo que Deus já tá fazendo. Você não precisa inventar a roda. Quer dizer, se Deus te colocou no seu coração um trabalho pioneiro, vai atrás, vai fazer e a gente está aqui também para poder, de alguma forma, ser plataforma para isso. Mas assim, se envolva com isso que já tem forma, já tem assim, clareza que é de Deus. Entende? Então é um projeto abençoado, sério, com muita transparência e que, né? Não tinha nem como, não tem nem, eu acho, fico pensando, não tem nem como o povo assim aproveitar disso, porque assim, Hum. eles querem trabalhar com outra coisa assim para obter, porque isso você não tem como, Não, né? não tem nem Enfim. recurso para desviar. Não tem como, não tem como. Só se for desviar Puro da amor, parada. puro amor mesmo. Ai, Amor de Deus. ai, maravilha. Gente, ó, um beijo pra vocês, até a próxima e fiquem com Deus. Manda um beijo lá, gente. Beijo, até a próxima, se Beijo. Deus quiser. Aí, Obrigada. valeu.